dia, irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria. Seja bem-vindo a mais esse vídeo da leitura orante da Palavra de Deus, onde nós nos assentamos em torno da Palavra de Deus, quando o próprio Cristo fala conosco. O próprio Cristo quer falar ao nosso coração para meditar as Sagradas Escrituras e rezar juntos. É muito bom estar aqui. Meu nome é Raí, sou da Forania de Santa Teresa e Santa Terezinha e participo do grupo de oração Fonte de Água Viva. Antes de iniciarmos a leitura orante da Palavra de Deus, eu gostaria de te pedir que se inscrevesse no canal, curtisse, compartilhasse com todos os seus amigos, familiares, para que essa graça de Deus alcance ainda mais pessoas, para que eles possam rezar conosco nesse dia. Não se esqueça de deixar o seu comentário. Comente aí o que você tem achado da leitura orante da Palavra de Deus, quais as suas experiências, como Deus tem transformado a sua vida através da leitura orante da Palavra de Deus. Hoje o Senhor nos tem um convite especialíssimo. O Senhor nos convida à reconciliação. O Senhor quer se reconciliar conosco. Nós que perdemos a comunhão com Deus desde lá do Éden, né? Quando Adão e Eva pecaram, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E hoje o Senhor quer se reconciliar comigo e com você através desta palavra. Vamos traçar sobre nós o sinal da cruz, o sinal da nossa fé. Nós estamos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Iremos iniciar também com a oração, com o clamor do Espírito Santo, dizendo: Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos do combate. Amém. E eu convido você a pegar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, versículos de 1 a 11. Nós iremos meditar o Evangelho de hoje, tamanha a graça que Deus tem para nós. E nesse primeiro degrau espiritual, iremos entender o que o texto nos diz. Então pegue a sua Sagrada Escritura e vamos ler juntos. A multidão se comprimia ao redor dele para escutar a palavra de Deus. Enquanto ele estava à beira ao lago de Genezaré, viu duas barcas junto à margem, pois os pecadores haviam descido e estavam lavando as redes. Subindo uma das barcas, a de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Sentou-se e, da barca, começou a ensinar o povo. Quando terminou de falar, disse a Simão: Rema lago adentro e joga as redes para pescar. Replicou-lhe a Simão: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada conseguir, porém, já que o dizes, jogarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinais aos sócios da outra barca para que fossem ajudá-los. Chegaram e encheram as duas barcas, que quase se afundavam. Ao ver isto, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e lhe disse: Afasta de mim, Senhor, pois sou um pecador. Pois o espanto se havia apoderado dele e de todos os seus companheiros por causa da quantidade de peixe que havia pescado. O mesmo acontecia com Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não temas, daqui para frente passarás a ser pescador de homens. Então, atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Essas são as palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Beija a sua Bíblia, a palavra de Deus que é viva e eficaz
E agradeço, obrigado, Jesus, por essa palavra que transforma a minha vida, que transforma o meu coração. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. E agora, ainda continuando nesse primeiro degrau espiritual, onde nós precisamos entender bem e compreender bem o texto, para depois poder seguir com os próximos passos. Jesus estava à margem de um rio chamado Genezaré. Jesus caminhava à margem desse rio e uma multidão estava espremendo a Jesus ali. Essa multidão, depois que vai seguindo a Jesus, e Jesus entra num barco e ele escolhe o barco de Simão Pedro. Entrando no barco de Simão Pedro, Jesus se coloca sentado e começa a ensinar o povo. E aqui as Sagradas Escrituras não narram o que Jesus quer ensinar. Mas, depois de falar com o povo, quando Jesus terminou, ele deu uma ordem a Pedro, dizendo: rema adentro e joga as redes para pescar. Então Pedro, eu acredito que até um pouco indignado, chateado com aquela noite que foi tão ruim, Pedro não conseguiu pescar nada. Ele diz a Jesus: mas mestre, lutamos, trabalhamos a noite inteira sem nada conseguir. Porém, e aí vai a grande jogada de Pedro: porque o dizes, eu vou jogar as redes. E aí Pedro é obediente à palavra de Jesus. E ele entra no mar com Jesus e vai jogar as redes novamente. E eles fizeram isso. E era tamanha a quantidade quando eles foram recolher aquelas redes, que quando eles puxavam a rede começava a arrebentar. E eles fizeram sinais para que os sócios de outra barca eles pudessem encontrar lá no meio daquele lago, para que eles pudessem ajudar, a puxar aquelas redes que estavam pesadas e estavam sendo arrebentadas. Tamanha quantidade, tamanhos frutos, tamanhos peixes eles estavam recolhendo, Então, eles tinham tantos peixes que os barcos quase que se afundavam, diz aqui as Sagradas Escrituras, E então, ao sair daquele lago, Pedro se joga aos pés de Jesus e diz: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um pescador. Essa palavra de Pedro me incomodou muito e eu me recordei de uma passagem que está lá no Gênesis, Quando Adão e Eva pecaram, e quando pecaram todos foram destituídos da glória de Deus e eles ficaram com vergonha e se esconderam. E quando Deus desceu na terra para caminhar como todas as tardes ele o fazia, com Adão e Eva, eles estavam escondidos e Deus pergunta: Adão, Eva, cadê vocês? E eles disseram: Senhor, nós estamos aqui atrás dos arbustos e porque estamos nus. E aí o Senhor, ele pergunta para Adão e Eva: por que vocês estão escondidos? Aí eles respondem para o Senhor, Senhor, nós comemos do fruto do bem e do mal, do fruto proibido, a serpente nos enganou. Tamanha a vergonha. E Pedro aqui acontece a mesma coisa. Ele vê a grande graça de Deus, assim como Adão e Eva também viram a grande graça de Deus na criação. Pedro participa, ele vê o grande milagre que Deus fez naquela época, ele vê o grande milagre que Deus fez ali na frente dele, mas ainda assim, numa palavra até meio estranha, Pedro diz para Jesus: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um pecador, eu não sou digno. É isso que Pedro está dizendo a Jesus: eu não sou digno, Senhor, afasta-te de mim, fica longe de mim. E aí Jesus dá uma palavra de coragem para Pedro. Jesus quer se reconciliar com Pedro e ele diz com Pedro: não temas, daqui para frente sereis pescadores de homens. Olha que palavra forte, não temas, não tenha medo, Quando Adão e Eva se esconderam lá no Éden, eles estavam com medo do Senhor, eles estavam escondidos porque o pecado trazia vergonha a eles. E Jesus diz essa mesma palavra para Pedro: não temas, daqui para frente pescarás homens. E Jesus dá essa ordem, e então eles deixando tudo para trás, atracando as barcas, puxando as barcas lá para a margem, lá para cima, para a beira do rio, eles deixam tudo.
e vão seguir a Jesus. Que grande graça seguir a Jesus. Que grande graça nós temos em ver esta palavra de Pedro com Jesus. Mas eu gostaria também de lembrar de outras palavras que foram ditas sobre esse homem Pedro. Pedro aqui parece que é um ponto central desta palavra, né? Mas há 2 domingos atrás, na liturgia diária, também tinha a figura de Pedro. Pedro se encontra com Jesus e Jesus pergunta para eles: quem vocês dizem que eu sou? E eles dizem assim: uns dizem que é Elias, outros dizem que são os profetas, mas Jesus direciona a pergunta para eles de novo: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde a Jesus: tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus como que aplaude a Pedro, dizendo: Pedro, essas coisas não foram te reveladas pela carne, mas foram te reveladas pelo meu Pai que está no céu. Bom, como que um elogio para Pedro também, né? E aí depois, no final de semana, no domingo agora, Pedro de novo com o Senhor. E o Senhor estava contando tudo que ele ia sofrer, que ele iria padecer, iria morrer, dizendo da sua paixão. E Pedro, ele exorta a Jesus, dizendo: Senhor, que tal mal não venha te acontecer, que Deus não permita que isso te aconteça. E Jesus repreende a Pedro. Em algumas tradições vai dizer: afasta-te de mim, Satanás. Mas eu acredito que a tradução mais perfeita que está em grego, ela vai dizer: vá para trás de mim, né? E aí Jesus exorta a Pedro. Por que ir para trás, né? Em um final de semana, num domingo, o Senhor como que elogia Pedro, dizendo que o Pai tinha revelado ali coisa, né? Então Pedro pode ter tido o seu ego inflado, né? O seu ego estava cheio de si mesmo, estava à frente, querendo fazer as coisas à frente do Senhor. E o Senhor coloca Pedro no lugar dele, dizendo: Pedro, vá para trás de mim. Né? Essa era a ordem de Jesus para Pedro: vá para trás de mim. Tu pensas como homem, não como Deus, né? E Pedro se coloca. E agora, nessa terceira vez, Pedro se reconhece pecador, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, pois eu sou um pecador. E Jesus dá essa palavra de ânimo: não temas, não temas. Agora nós iremos passar também para este segundo degrau espiritual, e eu te convido a subir esse segundo degrau espiritual, e nós iremos meditar entendendo o que o texto vem dizer para a minha vida, para mim, o que o texto diz para mim. E você pode questionar o Senhor: Senhor, o que esse texto quer dizer para mim? E eu te convido a se colocar agora em meio a este cenário que nós pintamos, né? Jesus, que estava, né, no meio de tantas pessoas, e você podia estar no meio dessas tantas pessoas, né? Se coloque no lugar de Pedro, e depois de Jesus ensinar, e olha que engraçado, né? Aqui as Sagradas Escrituras vão dizendo para nós que Jesus estava ensinando o povo, né? Ele se assenta na barca e está ensinando o povo. E é isso que Jesus está fazendo neste momento comigo e com você, né? É isso que eu sinto que Jesus está fazendo. Ele já sentado na barca e agora falando dessa passagem para nós. Se coloque nesse pensamento e vai se imaginando entrando na barca com Pedro também, né? Você no lugar de Pedro, né? E Jesus te leva dentro do lago para você ir a águas mais profundas, o mar, o lago que simboliza as nossas vidas, a nossa história, a nossa trajetória, o nosso caminho de salvação. Isso que quer simbolizar, né? Que quer significar aquele mar. E aí Jesus começa a percorrer o mar da nossa vida, o mar da nossa história. Olha que graça isso, Jesus percorrendo agora toda a sua história. E Jesus vai lançar as redes junto com você, né? Com quantas frustrações, comigo também, quantas frustrações eu tive na minha história, quantas frustrações eu tive na minha vida, quantos desamores, quantas coisas ruins aconteceram, e Jesus agora está me ajudando e me levando agora diante do mar da vida para jogar a rede novamente, para que eu possa pescar. E ao pescar, quando se joga a rede lá no mar, pode vir peixes bons e peixes ruins, e nós jogamos as redes, né? A rede que vai pescar os frutos da nossa vida, os frutos bons e os frutos ruins também, para que a gente possa separar os peixes bons dos peixes ruins. Algumas semanas atrás, também nas parábolas, Jesus falava, né, que quando pegava peixe bom, colocava no mar de volta, peixe bom pegava e levava para vender, e peixe ruim devolvia
volvia ao mar, né? E aí nós precisamos fazer isso com os frutos da nossa vida, da minha vida. Eu preciso olhar e ver e começar a perceber os frutos bons e os frutos ruins. Mas aqui nós iremos centralizar nos frutos bons, nas graças, nos milagres, de quantas coisas boas o Senhor fez aqui na minha vida e na sua vida. Até aqui o Senhor nos ajudou com o seu braço forte, poderoso. O Senhor fez em mim maravilhas, diz Nossa Senhora, e nós olhamos muitas vezes e olhe, recorde da sua vida os grandes milagres que Deus fez, para que você possa dizer como Nossa Senhora: o Senhor fez em mim maravilhas. Santo, santo é o seu nome. Maravilhas o Senhor fez. Mas então, ao sair da barca, ao contemplar as grandes graças que o Senhor fez em nossa vida, ao recordar tudo que o Senhor fez em nós, nós olhamos para Jesus e falamos: afasta-te de mim, Senhor. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu estou destituído da glória de Deus. Você está destituído da glória de Deus. Todos nós perecemos por causa de o pecado entrou no mundo e destruiu o mundo. E agora nós sofremos desse abatimento, onde agora nós dizemos: afasta-te de mim, Senhor. O Senhor nos mostra tantas coisas boas e nós muitas vezes desanimo, fico desanimado. Mas aqui Jesus quer dar uma palavra de ânimo também, dizendo para você agora: não temas, daqui para frente pescará homens. E Jesus está dizendo isso para mim e para você, né? Aqui a palavra está dizendo assim, que eram Simão. Jesus disse a Simão, mas agora Jesus diz a Raí. Jesus diz a você que assiste, que participa, que reza junto. Jesus diz o seu nome agora. E Jesus está dizendo para você: não temas, não tenha medo de lançar as redes e de pescar homens. Jesus está nos dando uma ordem. E agora nós iremos passar para o terceiro degrau espiritual, e glória a Deus por isso. Iremos rezar junto com essa palavra. Obrigado, Jesus, por essa palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor. Senhor, talvez eu estava abatido, Senhor, eu estava sofrendo. Faça sua oração, meu irmão, minha irmã, e vai dizendo para Jesus: Jesus, eu estava sofrendo, eu estava abatido, Senhor, mas essa palavra, ela me traz um ânimo novo, Senhor. O Senhor que se reconcilia conosco, assim como o Senhor se reconciliou com Pedro, quando ele diz: afasta-te de mim, Senhor. E o Senhor disse: não temas, Pedro. E o Senhor disse para mim: não temas também, eu quero me reconciliar contigo, Jesus. Obrigado por essa graça, Senhor. E agora nós vamos passar para o quarto e o último degrau espiritual, dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado. Eu quero te contemplar. Contemple a sua vida. Contemple agora aquilo que você vai fazer. Contemple a ação que você vai tomar através dessa palavra. Vai trazendo agora princípios que você quer mudar na sua vida. Vai tomando a determinada decisão de mudar e de não temer mais. E de ser este novo pescador de homens. Eu assumo, Senhor, essa posição que o Senhor me convida. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por falar conosco, Senhor. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã, por participar dessa leitura orante da Palavra de Deus. Obrigado por meditar conosco. Obrigado por partilhar conosco. É muito bom estar aqui. Esperamos você amanhã, bem cedinho, para assistir essa leitura orante, para participar e rezar conosco nessa leitura orante da Palavra de Deus. Ou então no horário que melhor te couber, né? Mas não deixe de rezar. Nós estamos unidos e permaneceremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Um grande abraço.